Olá, gente. Meu nome é Divanira Leal, sou professora de ciência e meu assunto hoje é célula. O que seria uma célula? Célula é a unidade básica dos seres vivos, né? São pequenas estruturas vivas. E uma célula, qual a origem da palavra célula? A célula ela foi usada pela primeira vez em 1665 por Robert Hooke, ele em inglês, né? Então, com o uso de um microscópio muito simples, que ele mesmo construiu, ele observou pedaços de cortiça, um tecido vegetal, um pedaço do tronco da árvore. E aí ele percebeu que a cortiça era formada por inúmeros compartimentos vazios. E esse compartimento, ele deu o nome de célula. Essa palavra célula, ela é diminutiva do latim cella, que significa cavidade. Então, existe a teoria celular, onde engloba alguns princípios fundamentais, que é a célula é a menor unidade dos seres vivos que realiza processos vitais, que no caso os processos vitais é o quê? Nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e morrer, né? O ciclo de vida. Então, a célula ela é a unidade morfológica e fisiológica do ser vivo, né? A forma e a parte fisiológica ela é exclusiva dos seres vivos. A célula é a unidade genética do ser vivo, isto é, cada célula resulta da divisão de outras pré-existentes, né? Que existe a divisão celular, que é chamada de meiose, e mitose, que eu acredito que vocês irão ver em outras aulas. Quanto ao número de células, seres vivos eles podem ser unicelulares e pluricelulares. Mas o que é unicelulares? Unicelular são os seres vivos que possuem uma única célula. Por exemplo, nós temos as bactérias, cianobactérias, algas unicelulares, alguns fungos e protistas ou protozoários. Nós temos também os pluricelulares, quanto ao número de células, pluricelulares ou multicelulares. O nome já diz, são muitas células. Então, são seres vivos de duas ou mais células. Exemplo, a gente tem os animais, vegetais, fungos, protozoários e as águas pluricelulares. Tem a organização celular. Toda célula tem sua organização. É de acordo com a organização básica, que ela pode ser procariontes ou eucarióticas. Então, as células procariontes ou procarióticas, elas são constituídas muito simples, são primitivas, tem um núcleo disperso, diluído no citoplasma. Por exemplo, as bactérias, que são os únicos, que são procariontes. E as eucariontes são mais complexas, de maiores dimensões, com núcleo bem definido, delimitado, organizado. Por exemplo, animais, plantas, fungos, protistas, não são seres com esse tipo de células protistas, né? Mas os fungos, animais e as plantas. Nós temos aí uma estrutura básica de uma célula procariontes, né? Nós temos o citoplasma, o núcleo, né? E os ribossomos, que esse ribossomo ele tem é uma organela que tem uma função dentro da célula. Ele sintetiza a proteína. Temos a membrana plasmática que protege, a parede celular e a cápsula. Tem os flagelos que dão movimento à célula e aqui ao lado a gente tem ela visualizada através do microscópio. Também vocês estão vendo que a procariontes, o núcleo dela, o DNA, a informação genética, está diluída dentro do citoplasma. Nós temos também a célula eucariontes ou eucarióticas, célula animal, que também tem as organelas. O que são organelas, na verdade? Organelas são pequenas estruturas vivas dentro da célula, ou os órgãos da célula, que têm funções. Aqui a gente tem um núcleo, né? Tem a membrana plasmática, tem o citoplasma, onde estão mergulhadas essas organelas, né? Que nós temos os ribossomos, a membrana plasmática, a mitocôndria, que é responsável pela respiração celular dentro da célula, e o citoplasma, certo? Aí é uma célula animal. A vegetal, que também é eucarionte, porque o núcleo dela é definido, é delimitado, é separado,
do citoplasma, ela tem o vacúolo maior. O que é um vacúolo? É onde armazena substância, água na planta, porque essa célula é de uma planta. Aí nós temos a membrana plasmática, os cloroplastos, que dão o pigmento, a cor à planta, e tem a parede celular. Então, essa é uma vegetal. Nós temos também a diferença entre as duas células, animal e vegetal. Temos a base, né? Que toda célula tem que ter o citoplasma, o núcleo e a membrana plasmática, né? O núcleo é onde fica o gene, o DNA, o armazenamento da nossa hereditariedade, né? E aí o citoplasma é onde ficam as organelas, que toda célula tem, e a membrana plasmática de proteção. O que é que nós não temos na animal e temos na vegetal? A parede celular, que é a celulose, e os cloroplastos que dão pigmento, a cor à planta. Nós não temos essa. Existe na célula organelas, que como eu falei, são os órgãos da célula. Tem o lisossomos, que serve de defesa, que tem a função de nutrição, digestão. Tem os centríolos, que é na divisão celular. Tem a mitocôndria, que realiza a respiração celular. Ribossomos, ele sintetiza as proteínas. Retículo endoplasmático transporta a substância, né? E o complexo de Golgi, que processa as proteínas. Aí nós temos a imagem de diferentes tipos de célula que existem no nosso corpo. Nós temos mais de 100 tipos diferentes. Quando a gente observa uma célula dessa, a gente vê diversos organismos. E a gente pode verificar que essas características são bem diferentes, né? E tem função diferente. Então aqui nós temos os glóbulos vermelhos, que é a célula do sangue, as epiteliais, que é da nossa pele. Veja que todas elas têm um núcleo delimitado, que é chamado de eucariontes. Temos aqui o óvulo, né, que é o do gameta feminino, que é do sistema reprodutor feminino. Temos a célula do músculo, né, as musculares, que também esses pontinhos são os núcleos definidos. Temos a célula óssea, que o núcleo a gente vê bem presente. Temos o neurônio, que é do sistema nervoso, e que a gente vê o núcleo bem definido. E a gente não vê o do espermatozoide, que é do gameta masculino, mas ele existe o núcleo definido. Então, gente, esses são os tipos de célula existentes no nosso corpo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que tenham aproveitado eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês e até a próxima aula.